O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, preparando o nosso coração e cantando. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo eu sou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei. Declare: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo eu sou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei. Sempre viverei. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos feito uma caminhada bonita com a liturgia da palavra que a igreja, nesse tempo pascal, tem nos apresentado. E já estamos aí pelo capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, nessa primeira leitura que nós acabamos de escutar, na verdade já no capítulo 12, o Evangelho de João que nos foi dado hoje pela igreja, no capítulo 12. E essa semana nós temos percebido a direção que Jesus tem diante das lideranças, dado o posicionamento que Jesus tem manifestado. É muito interessante nós percebermos isso. Essa semana Jesus tem falado da cegueira. Jesus tem exortado a liderança a sair da cegueira. Ele não está falando para os judeus simples, que professavam a sua fé, que vivia a sua fé judaica ali no templo, outros que frequentavam as sinagogas. Ele está falando diretamente aos líderes que conheciam a palavra, que haviam estudado o Pentateuco, os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Ele estava falando de pessoas que tinham conhecimento dos profetas. Ele estava falando a pessoas que tinham se preparado durante muito tempo no estudo exegético, disciplinado da palavra de Deus, e que esperavam o Messias, mas que não conseguiam reconhecer em Jesus o Messias. Estavam cegos, estavam nas trevas.
Porque domingo nós celebramos o domingo do bom pastor, e Jesus foi exatamente mostrando essa realidade desse pastor que as ovelhas escutam a sua voz, e ao escutar a sua voz, o obedecem. Ao obedecê-lo, seguem-no e reconhecem-no como o seu pastor, como aquele que os conduz. E hoje, nessa quarta-feira, Jesus vai exclamar em alta voz. Veja a expressão. Imagina Jesus exclamando em alta voz. Aqui há um destaque para o tom da voz de Jesus, porque ele estava querendo chamar a atenção para algo muito importante. E Jesus em alta voz exclama: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Vamos recordar que ontem eles perguntavam: se és o Messias, mostra-nos, fale-nos. E Jesus vai dizer: as minhas obras dão testemunho de mim. Ele vai dizer para eles. Mas olha o que Jesus no versículo 46 vai dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas, não permaneça na escuridão. O que uma pessoa cega vive? Não nessa escuridão espiritual, mas eu estou querendo ilustrar para você a realidade que Jesus está mostrando para esse povo, onde eles clamam em alta voz. Uma pessoa cega, ela não enxerga a luz. Uma pessoa cega, ela permanece na escuridão. E Jesus está dizendo: aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Foi para isso que eu vim ao mundo como luz. Como luz. E ao preparar essa homilia, o Senhor me recordava, se você tem a palavra, no capítulo 3 do Apocalipse, quando a igreja de Laodiceia, João escreve. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio e nem quente, eu estou para vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado, e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha a dureza da palavra direcionada por João, dada pelo Senhor a essa igreja de Laodiceia. Pensas que és rico, abastado, que não carece de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Como aquele povo se sentia? Rico, abastado, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade. Na verdade, Jesus está dizendo para eles, eu estou só fazendo aqui um paralelo. Ao invés de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e nós tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. É uma palavra exigente, meus amados. Essa palavra, nós precisamos entender que viver na mornidão nos coloca num estado de cegueira espiritual.
não assumir verdadeiramente a experiência com Cristo, e a experiência com Cristo que me leva a uma mudança de vida, a mudar os meus hábitos, a assumir os valores que Cristo ensina, a viver o Evangelho na sua autenticidade, entendendo que o Evangelho me leva também ao outro, me leva a não permitir na minha vida nenhum tipo de injustiça social, nenhuma possibilidade de corrupção e nenhum nível que possa existir de corrupção, não é quente e nem frio. E é muito interessante nós entendermos a linguagem que Deus usa com essa igreja. Por quê? Ele fala do morno. Porque para esta cidade de Laodiceia, uma cidade abastada, rica, que se sentia feliz em achar que a felicidade estava na riqueza, nos bens materiais, eles fizeram um aqueduto, porque não tinha água, era uma região sem água, que trazia de quilômetros de distância a água para a cidade. E quando a água chegava na cidade, por causa da temperatura, do clima daquela região, ela chegava morna. E quando eles tomavam a água em Laodiceia, eles sentiam ânsia de vômito. Deus está falando na linguagem muito concreta que aquela cidade vivia, exatamente para, dentro dessa analogia do morno, ele levá-los a entender o que o Senhor sentia com aquele comportamento de uma igreja que vivia no mais ou menos, de uma igreja que vivia de aparência, que fingia que era feliz, que fingia que era abastada, mas na verdade o Senhor está exortando-os e dizendo: reconheça que és infeliz, que és miserável, que és pobre, e aqui uma pobreza espiritual, que és pobre, cega e nu. Eu dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Diga comigo: Senhor, eu quero enxergar. Retira-me da cegueira. Dá-me a graça de adquirir nessa Eucaristia esse colírio, para que eu saia das trevas. Eu preciso, Senhor, experimentar essa graça, voltar a enxergar com os olhos da fé. E esse colírio é a própria fé que eu quero adquirir hoje, que eu quero que seja reavivada hoje na minha vida. Eu quero assumir uma fé muito concreta em Ti. Todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de trevas. E muitas pessoas estão nas trevas e não entendem que estão nas trevas. Existe um trabalho muito bem feito para manter as pessoas do nosso tempo nas trevas. E muitas dessas pessoas são nossos irmãos de banco, de igreja, que vivem simplesmente um ritualismo, que vivem simplesmente uma realidade que não é muito concreta, que não gera fé, que não gera intimidade. No livro do Apocalipse, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero sentar na mesa, eu quero cear, mas é necessário que me escutem para abrir a porta. E hoje, ao bater a porta do nosso coração, Jesus quer que nós abramos essa porta para que nós cresçamos em intimidade com Ele. E crescendo em intimidade com Ele, nós tenhamos a coragem de caminhar na luz, de permitir que essa cegueira seja dissipada da nossa vida. Pega aí 1 João, se você tem a palavra, com certeza em casa, você pega a sua Bíblia. 1 João, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 7. 1 João, capítulo 2, versículo 7. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós.
pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Será que no nosso coração de cristãos, de homens e de mulheres que se dizem cristãos, que sentam nas igrejas, que vão nas eucaristias, que participam de movimentos, de pastorais, será que no nosso coração ainda existe a treva do ódio? Será que no nosso coração ainda existe a treva da inveja? A inveja das pessoas, daquilo que as pessoas têm, daquilo que elas conquistam, de onde elas estão, aquilo que elas fazem, a maneira que elas agem. Será que no nosso coração existe essa treva do ódio? Aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Como o ódio esteriliza a experiência cristã, como a inveja esteriliza ministérios, retira a unção, esvazia a experiência, porque a pessoa fica rodeando em torno de outras pessoas e não vive aquilo que ela precisa viver, não se entrega da maneira que ela precisa se entregar, porque ela se incomoda com tudo, ela só olha para os outros e ela não entende que há um chamado de Deus para sair desse ódio, para sair dessa treva, para sair dessa angústia. O que ama o seu irmão permanece na luz, não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Quem está nas trevas corre o risco de tropeçar. Quem permanece no ódio, na vaidade, no orgulho, na inveja, experimenta uma cegueira que ela não percebe, ela acha que está enxergando, ela acha que tem razão, mas ela está no risco iminente de um tropeção, porque ela não percebe que está caminhando nas trevas. Nós precisamos hoje permitir que o Senhor, a fé em Jesus Cristo, nos retire dessa condição. Mais uma palavrinha aí da Bíblia, João 3,19. Versículo 19. João 3,19. Não a carta, mas o Evangelho. O julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Veja bem, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que odeia, deixa eu olhar aqui, estava olhando na minha colinha, mas vamos lá. No João, aqui na palavra. João 3. 19 e 20. Vê a tradução aqui da CNBB. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestas, já que são praticadas em Deus. Como têm sido as nossas obras, boas ou más? Será que nós temos ainda cultivado a fofoca? O terrorismo da fofoca, falado por trás. Isso denota que nós estamos caminhando em obras más. A fofoca é uma obra má. A mentira é uma obra má. Nós precisamos averiguar a nossa vida, irmãos. Às vezes as pessoas falam, já ouvi algum, você é muito moralista. Eu sou moralista não. Eu sou prático. Quando eu medito na palavra, é o que a palavra vem para transformar a minha vida. Eu me pergunto aquilo que eu estou perguntando a vocês. As minhas obras têm sido obras boas? A murmuração é uma obra má. Será que eu tenho caminhado na luz ou eu estou caminhando na escuridão? Ou eu estou cego e não estou percebendo que eu estou cego? O egoísmo, a indiferença,
O egocentrismo mostra que eu não estou caminhando na luz, que essa palavra ainda não prevaleceu na minha vida, eu ainda estou dando oportunidade. Eu sei que nós estamos em construção, mas a gente muitas vezes está acomodado na mornidão, como a igreja de Laodiceia. Às vezes a gente está acomodado na mornidão, dando desculpa que a gente está em crescimento, em construção, mas não estamos nada, nós estamos parados. Nós não buscamos conversão, não buscamos com muita responsabilidade o caminho que Deus nos propõe. E hoje nós precisamos assumir essa verdade, assumir essa palavra, assumir a fé em Jesus Cristo. João 8,12, Jesus ainda disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Disse Jesus, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero te seguir, Senhor, com determinação, com radicalidade. Eu quero te seguir, Senhor. Abrir-me a sua luz, para que o Senhor me retire das trevas, para que o Senhor me retire do erro, para que o Senhor me arranque dessa condição e eu volte a enxergar. Eu assumo, Senhor, essa palavra que o Senhor hoje direciona-me. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Diga para quem está do seu lado, terá a luz da vida. Dá uma sacudida nesse irmão, terá a luz da vida. Diga para quem está do outro lado, terá a luz da vida. Aquele que segue Jesus Cristo terá a luz da vida. E a primeira leitura nos Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo Paulo e Barnabé, que recebem a imposição das mãos e são enviados para a missão. O Espírito Santo escolhe Paulo e Barnabé para que eles apresentem a luz para aqueles que estão nas trevas. Meu Deus, e que efeito tem a pregação da palavra autêntica, a pregação da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Quando Saulo e Barnabé lá na Seleucia, eles navegam até Chipre, e eles chegando em Salamina começam a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E eles começam a enxergar, quando Saulo ensina, se você for amanhã na missa, ou se você tiver curiosidade de meditar na primeira leitura de amanhã, você vai ver. Paulo dá uma aula de teologia bíblica, desde a escravidão no Egito, passando por Samuel, Saul, Davi, a promessa sobre a vida de Davi, até chegar em Jesus, e ele afirmar que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que veio para redimi-los, para resgatá-los, e eles têm um baita sucesso naquela missão. As pessoas vão se convertendo, vão aceitando a palavra. Claro, muitos fecham o coração, muitos querem continuar nas trevas. Talvez muitos que estejam me escutando agora, como lá na época, na sinagoga onde Paulo e Barnabé anunciaram, não quiseram acolher a palavra. São livres. Você é livre para caminhar nas trevas ou na luz. Jesus não te obriga a nada. Jesus não quer que você se converta por medo. Jesus quer que você o ame, que você o aceite, que você peça que Ele te tire de qualquer realidade de treva, de pecado. Ele quer fazer você voltar a enxergar. Mas quando Paulo e Barnabé anunciavam a palavra, as pessoas voltavam a enxergar, elas ficavam entusiasmadas. Como é lindo quando a gente escuta um testemunho. Padre, eu vivia assim, mas depois que eu ouvi a palavra,
Depois que eu fui naquele encontro, naquele momento de pregação, naquele momento de oração, Padre, parece que alguma coisa aconteceu dentro de mim, eu estava na escuridão, e eu voltei a enxergar, e agora eu sou feliz de verdade, agora eu estou caminhando na liberdade de filho de Deus, agora eu estou caminhando na ação do Espírito Santo, a minha vida não é mais a mesma. Claro, Padre, eu tenho fraqueza, eu tenho limitações, mas Deus tem trabalhado na minha vida, como que a palavra continua atual, como que a fé em Jesus Cristo continua atual e vai continuar até os fins dos tempos, fazendo esse trabalho de nos libertar da cegueira, nos libertar das trevas, porque foi para isso que Jesus veio. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É por causa disso que a Canção Nova existe. Não tem sentido a nossa existência se não for para isso. Não tem sentido a Canção Nova ter meios de comunicação, rádio, TV, internet, se não for para anunciar Jesus Cristo. Se não for para anunciar a palavra de Deus, não há sentido na nossa existência. Nós existimos para levar a luz. E olha, nós estamos vendo aqui essas câmerazinhas pequenininhas ali, o áudio que está indo lá para a rádio, pela realidade da conexão da internet. Essa palavra está iluminando a vida de milhares de pessoas agora, pelos diversos meios pelos quais ela vai chegando. Está iluminando casas, está iluminando famílias, está iluminando jovens. Quantos testemunhos às vezes eu escuto de jovens que nas casas de recuperação participam, por exemplo, da missa do Clube da Evangelização. É regra participar dessa missa que é transmitida pela televisão, e eles vão começando a enxergar pelo poder da palavra de Deus. Esses dias, semana passada, até testemunho, eu fui celebrar na minha cidade, num movimento que tem lá, num encontro que tem de conversão. Gente, esse encontro, esses jovens começaram com 3 na minha cidade. Eu fui pregar um encontro de jovens lá, que eu fiz esse compromisso de dar um fim de semana da minha vida para a minha cidade, do meu ministério, e eu prego esse encontro, chamado Seta. E eu ainda era diácono, eu acho, não era nem padre ainda. E eu fui pregar, e lá 3 rapazes que estavam no tráfico de drogas se converteram. E eu lembro, era um show de um cantor, e eu fui lá para o meio da galera para dançar, para pular. Sempre tem um ministro lá de música. E aí eu fui lá e eles 3 vieram. Bem ainda, estava naquele encontro que Deus estava limpando a vida deles. Eles estavam bem ainda, o jeito de vestir, a maneira de falar. Você via o rosto e eles falaram: nós experimentamos Jesus aqui, todos entusiasmados. Aí eu abracei, fiz festa com eles, e eles me perguntaram: e agora? O que vai ser de nós? Eu falei: deixa eu ver. Chamei o coordenador e falei assim: o que nós podemos fazer por eles? São 3 rapazes que estavam no tráfico, no comando. Aí ele falou assim: olha, o que Deus coloca no meu coração é que nós comecemos um estudo bíblico. Eu falei: glória a Deus. Palavra é palavra, não precisa se preocupar. E eles começaram todas as quintas-feiras um estudo bíblico. De 3, vieram 8. De 8 para 18. De 18 para 28. E hoje o grupo de oração que começou desses 3 tem mais de 1.500. Porque o poder da palavra, ele é transformador. A palavra retira da cegueira. A palavra retira da cegueira. A palavra que é o próprio Cristo. Aquilo que o Evangelho hoje diz, atualiza-se. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu irmão, eu preciso dizer para você, minha irmã, se você está na treva do adultério, na treva da droga, na treva de um alcoolismo, de qualquer outro tipo de vício, na treva da mentira, na treva da inveja, da fofoca, da murmuração, Jesus está dizendo para você nessa quarta-feira: eu vim ao mundo como luz, para que aquele que crê em mim nunca mais permaneça nas trevas. E eu quero dizer para você, a palavra é mais forte do que aquilo que é a sua fraqueza hoje. E a palavra pode te libertar, te transformar, te dar vida nova, fazer de você uma pessoa que ilumina aonde você passa. É tão
tão ruim a gente se deparar com uma pessoa que transmite treva, não é verdade? A pessoa negativa, que é capaz de olhar para aquela planta ali, a planta murchar, de tanta negatividade. Mas é tão bom quando você encontra com uma pessoa que foi tocada pela palavra e você vê a luz naquela face. E quantas vezes a gente vai num hospital, atender um doente, numa UTI, a pessoa perto de morrer, só esperando. Quando você olha, você é iluminado pela luz que está naquela pessoa. Porque na verdade, na nossa visão muito frágil, a gente acharia que aquela pessoa tinha que transmitir treva, coisa pesada, mas ela está leve, porque a luz dissipou a treva. Salmo 119. Lâmpada. Como é que é? Tão conhecido. Me ajuda. Lâmpada para os meus pés e luz. Deixa eu ir lá. Já que você não me ajudou. Estou brincando. Vamos lá, versículo 101. Preservei os meus pés de todo mau caminho, para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas normas, porque és tu que me instruís. Como são doces ao meu paladar as tuas promessas, mais que o mel para a minha boca. Dos teus preceitos recebo inteligência, por isso odeio todo caminho falso. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Diga comigo, lâmpada para os meus passos, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Fica em pé um pouquinho. Só quem quer a luz. Só que eu vou fazer o contrário. Você vai agora fechar os olhos. Fica um pouquinho aí na escuridão. Não dá aqui para ficar na escuridão, porque tem muita luz, né? Mesmo assim, com o olho fechado, tem aquele clarão. Mas fica aí um pouquinho com os olhos fechados. Jesus, que está aqui hoje, trouxe uma palavra profética para nós. Ele revela a face da sua missão. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim não pereça nas trevas. Com os olhos fechados, coloca agora a mão sobre o seu coração. Você em casa também. Eu quero estender as minhas mãos. E eu quero pedir agora, Jesus, para esses irmãos e para essas irmãs que estão aqui e para os milhares que me acompanham de suas casas. Ao impor as minhas mãos sobre eles, eu sei que eu não sou nada, frágil, pequeno. Eu reconheço quem eu sou, eu sei quem eu sou. Mas agora, ao agir em teu nome, eu sei que tu és maior em mim e através de mim. Ao impor as mãos sobre esses irmãos, eu estou pedindo hoje, qualquer que seja a treva a qual eles estavam inseridos, eu imponho as minhas mãos pedindo que eles sejam libertos das trevas do medo, das trevas do pecado, das trevas da mentira, das trevas da murmuração, das trevas da inveja, das trevas do ódio, do rancor, da mágoa. Eu quero pedir nessa hora, ó Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em nome de Jesus eu estou pedindo que esses irmãos que aqui vieram, se estavam na escuridão, que eles venham à luz a partir dessa noite.
A palavra foi semeada, foi pregada, foi anunciada, e ela é, Senhor Deus, instrumento suficiente de libertação para a vida desses meus irmãos. Usa o colírio da fé, como o Apocalipse que nós vimos nos adverte, nos traz. Liberta-os de toda mornidão. Arranca-os, Senhor Deus, de toda cegueira, infelicidade, pobreza, miséria espiritual, e faz com que a partir dessa noite, no nome poderoso de Jesus, a palavra profética liberada no evangelho de hoje pelo Senhor, proclamada pela nossa boca, possa ter efeito 100% concreto na vida desses irmãos e dessas irmãs. Tu viestes ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em ti, Jesus, não permaneça nas trevas. Eu estou agora, em nome de Jesus, dizendo a todos os que se encontravam nas trevas, que vejam, que experimentem da luz do Senhor. Agora você vai erguer os seus dois braços ainda com os olhos fechados, e você vai dizer livremente aí onde você está, que você crê em Jesus Cristo. Vai dizendo com a sua voz, com as suas palavras nesse momento, que você acredita em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o motivo da nossa alegria, do nosso entusiasmo, que Ele é o motivo de nós sairmos das trevas e entrarmos na luz, que Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. Vai dizendo agora que você acredita em Jesus Cristo, que você o chama agora para caminhar na sua vida, para te tirar de toda a treva. Vai dizendo agora para Ele: retira-me, Senhor, de toda a condição de treva, retira-me, Senhor, de toda a realidade de escuridão. Cumpra a sua palavra, ela é atual, ela é eficaz na minha vida, Senhor. Realiza nessa noite em mim essa obra de libertação. Diga bem forte que você acredita em Jesus Cristo. Eu creio em ti, Jesus, eu creio no teu nome, eu creio na tua palavra, eu creio nesse modo de viver, eu creio nesse chamado que o Senhor me faz. Como cristão, eu aceito, eu assumo, Senhor, a sua palavra, eu creio em ti. Agora eu quero convidar você, ao proclamar que você crê em Jesus, a abrir os seus olhos e a fazer a experiência espiritual de que você agora está enxergando. Nós estamos fazendo um gesto, nós estamos tendo uma atitude profética diante do Senhor, assumindo a palavra. Abra os seus olhos e agora olha para cima, ergue os seus braços e diga: obrigado, Senhor, porque eu já estou enxergando, eu já estou vendo a luz, eu já posso tocar concretamente na realidade da promessa, na realidade profética dessa palavra. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Sai das trevas, porque Jesus já libertou você. Com o seu braço erguido, bem alto, canta para Ele dizendo isso: eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Grita, canta, quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Mais uma vez, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Clama, vem Espírito. Por isso vem Espírito Santo. Oh vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo.
ergue o seu braço, eu preciso de ti. Eu quero caminhar contigo E não mais andar. sozinho. E aplauda esse Jesus que não nos deixará caminhar sozinhos. Nós precisamos 100% dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!